dando continuidade, agora nós vamos estar analisando um outro tópico da sessão introdutória de vocês, que se refere à justificativa do tema. Então, vamos aqui compartilhar a aula de vocês. Pois bem, justificativa, né, do tema, né, relevância e contribuição, né? Então, após a delimitação do escopo do estudo, né, temos que ter uma preocupação também acerca da justificativa do tema, né? Mostrarmos para o leitor a relevância e a contribuição do nosso trabalho, né? Pois bem, né, a justificativa é um item da pesquisa científica no qual o pesquisador faz uma abordagem sobre as razões que o levaram a pesquisar determinado assunto e também para quem os resultados obtidos servirão ou com quem contribuirão. Então, a justificativa é o convencimento de que o estudo, a pesquisa é relevante, dado o contexto a qual se insere. Ela vai exaltar a importância do tema a ser estudado, né, explicando a necessidade de se levar a efeito tal empreendimento. Então, a função dessa seção justificativa do tema é evidenciar a relevância e a contribuição, bem como a originalidade, a importância e a atualidade da pesquisa em questão, né? E aí vem os aspectos, né, da justificativa do tema, né? A questão leva-se em conta a atualidade do tema, o ineditismo do estudo, a relevância e pertinência do tema e o interesse do autor sobre o assunto, né? Então, perguntas-chave que precisam ser respondidas, né, na elaboração dessa subseção, né? Primeiro, por que a pesquisa deve ser realizada, né? Qual é a importância para a sociedade, para a comunidade científica, para o próprio pesquisador fazer essa pesquisa? Qual é a relevância, a contribuição acadêmica e prática desse estudo, né? Que vantagens e benefícios você pressupõe que sua pesquisa irá proporcionar, né? O estudo será útil para estimular a realização de novas pesquisas? Então, são questionamentos que vocês precisam estar atentos para responder, né? Agora, quando você estiver escrevendo essa seção justificativa do tema, aí vai umas dicas, por exemplo, você pode começar a escrever o parágrafo dessa seção da seguinte forma, né? Esta pesquisa justifica-se pelo fato de, ou o estudo tem relevância em face de, o trabalho traz uma nova leitura sobre, né? Então, são formas de vocês iniciarem um parágrafo relacionado à justificativa do tema da pesquisa de vocês, né? O estudo é relevante porque traz novas evidências acerca do comportamento fiscal no Brasil, né? Tá? Então, aqui eu estou dando aqui alguns exemplos de frases que vocês podem utilizar para o início do parágrafo, onde vocês vão estar detalhando a justificativa do tema de vocês. Agora, uma justificativa é escrita em dois momentos. Um no qual descreve os motivos pessoais para a escolha do tema e o outro em que expõe os beneficiários do seu estudo. Então, o pesquisador responde a duas perguntas essenciais quando vai elaborar o estudo. O que me levou a decidir sobre esse tema e para quem servirá, né? No caso, em relação a elementos usados para escrever uma justificativa, quanto ao elemento pessoal, na primeira parte de uma justificativa, o pesquisador comenta quais foram os motivos que o levaram a escolher e desenvolver o tema do presente estudo. Para isso, descreve a sua experiência de vida, a sua experiência profissional e o conhecimento adquirido em relação ao assunto investigado. Já no caso do elemento generalização, em um segundo momento, devem ser citadas as populações, as instituições, as áreas que poderão ser beneficiadas, melhoradas, auxiliadas ou outro tipo de contribuição que os resultados do estudo possam proporcionar. Tipos de contribuição. Nós vamos ter dois tipos de contribuição, a contribuição acadêmica e a contribuição prática. O que é que vem a ser contribuição acadêmica, né? Em relação à contribuição acadêmica, a futura pesquisa pode ser inédita ou preencher lacunas existentes no ambiente teórico, no âmbito teórico. Então, tais lacunas se devem a informações de difícil acesso, uma vez que a pesquisa específica ao tema abordado pode ser escassa
o assunto pode ser novo, né? E outros motivos. Então, deve-se deixar clara a existência ou não de estudos semelhantes sendo desenvolvidos na área temática escolhida. Então, aqui sugere-se duas reflexões importantes. Primeiro, caso existam outros estudos semelhantes, em que aspecto o tema proposto difere dos demais? E caso existam outros estudos sobre um tema que você defende como relevante, por que não foram realizados? Né? Há algum motivo específico para isso? Né? Agora, em termos de contribuição prática, a sua futura pesquisa pode ser relevante socialmente, contribuindo para a melhoria da sociedade, para a compreensão do mundo em que vivemos, né? Ou ela pode ser também prática no seu trabalho, no seu dia a dia, né? Pode trazer benefícios à sua atividade diária, no seu trabalho diário, né? Então, ela pode ajudar empresas ou gestores na melhoria de processos, na compreensão de um problema ou na identificação de soluções pontuais. Como contribuição prática, pode até ser destacado o interesse pessoal no estudo, né? E aí, nesse caso, se reforça a contribuição própria, embora relevante, não deve ser a razão principal da realização do estudo acadêmico, mas sim uma motivadora secundária. Lembra que eu falei para vocês que nós temos vários tipos, né, de monografias, né? TCC de graduação é uma monografia, TCC de pós-graduação na ciência é uma monografia, dissertação de mestrado profissionalizante é uma monografia? É. Dissertação de mestrado acadêmico, estrito sensu, é uma monografia? É. Tese de doutorado é uma monografia? É. Né? Olha só, em termos de contribuições, o trabalho de conclusão de curso de graduação, o trabalho de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu e a dissertação de mestrado profissionalizante ou outra forma de trabalho de conclusão de curso em um mestrado profissionalizante, né? Porque a gente pode ter uma dissertação de mestrado, mas também pode ter um artigo científico, pode ter um relatório de pesquisa, né? Como trabalho de conclusão de curso de um mestrado profissionalizante. Nesse caso, né? Nessas três situações, a contribuição é de natureza prática. Pode ser, opcionalmente, pode ser acadêmica, mas é opcional mesmo, tá? Então, em TCC de graduação, TCC de pós-graduação e trabalho de conclusão de curso de mestrado profissionalizante, a contribuição é prática. Agora, presta atenção, em dissertação de mestrado acadêmico e tese de doutorado, né, a contribuição é prática e acadêmica. Tá? Tudo bem? Então, vocês têm que separar, têm que deixar isso bem claro para vocês. Tá? Exemplos. Né? Trechos de justificativa de alguns estudos acadêmicos que exemplificam a escassez de estudos na área e reforçam a relevância da atual pesquisa. Veja só esse primeiro exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Né? Então, a importância desse estudo, né, também se dá para profissionais especialistas da indústria de cosméticos, para o corpo dirigente de organizações do setor, para associações de classe varejistas e para o meio acadêmico científico de administração de empresas, já que o tema, com enfoque no futuro, é pouco explorado pela academia em trabalhos de pós-graduação estricto sensu. Veja só esse segundo tema aqui. Pode-se dizer, um segundo exemplo, desculpa, pode-se dizer que existe pouco conhecimento sobre as centrais de negócios, uma vez que o estudo dessa iniciativa ganhou força apenas nos últimos 5 anos no país. Esse tema é incipiente no país e a maioria dos estudos realizados possui caráter predominantemente exploratório. Ainda assim, até o momento, não foi encontrada nenhuma publicação de dissertações ou teses sobre as centrais de negócios de supermercados de pequeno e médio porte no Brasil, o que retrata o caráter inédito deste estudo. Então, esse aqui é um exemplo, né, de uma justificativa bem trabalhada. Né? Olha só esse terceiro exemplo. Complementando, Souza destaca que esse tema, por sua contribuição para a criação de alternativas de desenvolvimento e sobrevivência de varejistas independentes, merece ser estudado e pesquisado. Suas melhores práticas, divulgadas. A sua formação e seu aperfeiçoamento, estimulados por todos. Sua contribuição na geração de empregos e no aperfeiçoamento da distribuição de um país, em particular o Brasil, mereceria maior espaço e conhecimento de suas possibilidades. Temos aqui um quarto exemplo, né?
um outro exemplo de uma justificativa muito bem elaborada, muito bem fundamentada, né? Então vamos lá. A relevância deste trabalho para a academia e para o mercado consiste no fato de que fazer uma inédita avaliação dos fatores geradores de brand equity, evidenciando pontos de atenção e dificuldades para cada uma das subdimensões do modelo de Keller, em todas as etapas compreendidas entre o produtor e o consumidor, em um segmento com forte potencial para aumento de vendas nos próximos 5 anos. Dessa forma, esse estudo constitui-se em uma importante ferramenta por proporcionar a compreensão e a otimização da aplicação de um modelo consagrado para o fortalecimento de marcas no mercado brasileiro de motos aquáticas, cujos eventos em nenhuma circunstância foram anteriormente estudados em âmbito nacional. Um outro exemplo, né? Ressalta ainda a lacuna na literatura de administração sobre os fatores dinâmicos, como interrupções, atrasos e acelerações, que paralisam o processo de decisão. Permanece inexplorado também um modo de seleção dos gestores. Sabe-se que muito poucos usam análise explícita e a maioria prefere o julgamento. E aí tem vários outros exemplos que vocês podem estar analisando, tá? Olha só, exemplo de argumentação sobre a escassez de estudos de forma embasada e pontual. Vamos lá. Bom, cuidado, dizer que não... Tá, antes, né? Vamos tomar o seguinte cuidado. Dizer que não existem outros estudos sobre o assunto, o que esse estudo é novo ou limitado, requer do pesquisador muita leitura e busca em bases científicas, né? Então, vocês tomem muito cuidado quando vocês dizem, se vocês forem dizer no trabalho de vocês, que não há outros estudos feitos sobre o tema que vocês estão investigando. Vocês tomem muito cuidado com isso, porque pode ser que lá na banca, se vocês colocarem isso no trabalho de vocês, se vocês colocarem essa afirmação de que no desenvolvimento, uma das justificativas que vocês estarem fazendo no trabalho de vocês é que não há outros estudos na literatura que se propuseram a analisar, a dar um enfoque ao tema que você, a dar o mesmo enfoque ao tema que vocês estão investigando. Pode ser que lá na banca, quando vocês estiverem defendendo o trabalho de vocês, vai estar lá um examinador externo e vai dizer, não, peraí, como assim não tem um estudo sobre esse assunto? E vai trazer exemplos de estudos, e aí, sobre o tema que você está investigando, desse mesmo enfoque que você pretende investigar o seu tema de pesquisa, e aí você fica em uma situação desconfortável, né? Você faz uma afirmação, né, desproporcional, entendeu? E lá do outro lado você esquece que lá na mesa, né, da sua banca, tem uma pessoa que já estuda esse tema há vários e vários anos, né? Então, muito cuidado com esse tipo de argumentação, tá? Pois bem, para uma afirmação com essa propriedade, torna-se necessário fazer uma ampla averiguação na literatura disponível, pois, ao dizer que o estudo é inovador, assume-se um risco perante uma banca de professores com vasto conhecimento sobre o assunto, a qual pode contradizer esse argumento. Foi o que eu falei para vocês. Vocês tomem muito cuidado com esse tipo de situação, tá? Então, veja esse exemplo aqui. Considerando o levantamento feito nas bases de eletrônica EBSCO, ProQuest e Google Acadêmico, em literatura nacional e internacional, no período de 2005 a 2017, sobre estudos cuja temática principal tenha sido o modelo de negócio fast fashion, foram encontrados estudos de cenários relacionados ao segmento da indústria de laticínios, de etanol e do varejo farmacêutico, mas estudos sobre a prospecção de cenários para o varejo de moda fast fashion no Brasil ainda permanecem subexplorados. Dessa forma, os cenários a serem apresentados no estudo poderão ser utilizados por empresas e parceiros para testar opções estratégicas de investimento do fast fashion brasileiro. Agora, exemplo de trecho que explicita a importância de novos estudos sobre um dado assunto na visão de um autor específico, né? Então, recomenda-se citar outros autores para conferir maior credibilidade ao texto, comprovando que o pesquisador realizou um bom levantamento bibliográfico nas bases de pesquisa sobre o assunto. A citação de autores que reforcem a limitação de estudos sobre o foco central a ser estudado é muito bem-vinda neste tópico e pode ajudar a explicar
a relevância da proposta. Vamos lá. Então, exemplo, de acordo com Hiroshi, devido à representatividade e ao potencial dos pequenos e médios varejistas no Brasil, seria de extrema importância que novos estudos fossem desenvolvidos e focando as centrais de negócios como alternativa de competitividade dos supermercadistas de pequeno e médio porte. E aí, vê aqui um resumo do que a gente, né, estudou, né? Então, a justificativa é um elemento que contribui mais diretamente na aceitação da pesquisa pelas pessoas ou entidades que irão financiá-la. Então, consiste em uma exposição sucinta, porém completa, das razões de ordem teórica e dos motivos de ordem prática que tornam importante a realização da pesquisa, né? Em termos de confirmação geral, envolve confirmação na sociedade particular em que se insere a pesquisa, especificação para casos particulares, clarificação de teoria, resolução de pontos obscuros, importância do tema do ponto de vista geral, importância do tema para os casos particulares em questão, possibilidade de sugerir modificações no âmbito da realidade abarcada pelo tema proposto, descoberta de soluções para casos gerais e ou particulares. Dicas. Então, a pesquisa pode ser relevante porque, entre os autores estudados na revisão bibliográfica ou nas bases científicas pesquisadas, a abordagem que se pretende seguir não foi ainda realizada ou não teve a devida profundidade. A pesquisa pode ser recomendada por trazer compreensão de um assunto ainda não explorado, talvez por ser recente na pesquisa empresarial, contábil, econômica. A pesquisa pode trazer uma nova leitura e perspectiva sobre o fenômeno já estudado, por exemplo, em outro setor, né, estudar o setor de construção, sendo a maioria dos estudos sobre o setor supermercadista, ou considerar outro perfil de empresa, né, estudar o tema sobre a ótica das pequenas empresas, sendo a maioria dos estudos sobre multinacionais, ou outro público, estudar o tema sobre a ótica dos consumidores, sendo a maioria sobre a ótica dos gestores de empresas. Bom, então, estudamos o penúltimo tópico, e aí o tópico a seguir, que é o último aqui do nosso módulo, vou falar um pouco sobre a organização do trabalho, tá? Então, daqui a pouco a gente continua, né? Então, vou interromper aqui.